Cuca, a importância dessa primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro, conta um pouquinho para quem está em casa acompanhando a ESPN. Não, é muito importante. Primeiro porque se não ganha agora você estaria me perguntando, né? Pô, o Palmeiras ganha em casa e não ganha fora, então hoje já esse peso já está descartado, né? Primeiro. Segundo que você ganhando um jogo fora de casa de um Flamengo com uma torcida como o Flamengo tem e dividindo um estádio com a torcida, que é muito difícil uma equipe que não seja um clássico vir dividir um estádio, como foi hoje aí, praticamente 30 mil cada lado, a gente ficou muito feliz, né? E essa vitória elas nos dá força, nos deixa pertinho da liderança, né? E mostra que a gente está no caminho certo, né? Com calma, um time jovem como a gente tem, mas vendo que as coisas vão evoluindo. O Cuca, conta pra gente um pouco como você trabalhou o Gabriel. Eu me lembro que o Gabriel Jesus já é um talento, né? Mas eu me lembro que a convocação, essa situação de seleção brasileira, a comissão técnica fez de tudo para isso não atrapalhar. E hoje, mais uma vez, ele fez gol, né? Assim como no jogo contra o Grêmio. O que você tem trabalhado dele? Eu converso muito com ele. O Gabriel, eu tenho filha de 24 anos, a mais nova, 27 é mais velha. Ele tem 19. Então daqui a pouco podia ser quase meu neto. Lógico que eu tenho a obrigação de conversar com ele, com os outros também. O caminho que levou o Gabriel a ser convocado foi o Palmeiras. Ele não foi para a seleção por causa de um visto, então isso é iminente que daqui a pouquinho ele vai. E isso não pode ficar na cabeça dele como uma coisa negativa, como uma punição que não ocorreu. Então a seleção dele hoje é verde e amanhã ela vai ser amarela. Esse é o pensamento que ele tem que ter e está fazendo muito bem. Agora, nossos comentaristas, né, o Hoffman, o Bertozzi, o Zé Elias, eles têm elogiado muito o seu time pela alternância de posições, né? Hoje você escalou o Fabrício, que poderia até jogar no meio, né, numa segunda linha ali no meio, na segunda linha do time. Você tem no ataque também essa mobilidade. Você tem trabalhado isso, e isso confunde o adversário? Você sente isso em campo? Não, não é para confundir o adversário, é que se você jogar hoje um futebol pragmático, com ponta a ponta, outro, um centroavante, você é facilmente marcado. Mas quando você ocupa os espaços do campo e abre espaços para outros jogadores mexerem e você ter a bola, é aí que você causa elemento surpresa, né? E eles têm aproveitado bastante isso. O importante é você não deixar bagunçar, ficar tudo de um lado, tudo do outro, ninguém recompondo. Eu acho que a gente pode melhorar ainda nessa movimentação, mas para um começo de trabalho acho que tá bom. Mas duas só para liberar, para você não perder o ônibus, que senão, né, você perde o voo e quem tem que pagar é o repórter, né? Tranquilo, com vocês é bom falar aí. O Zé, Leonardo, o pessoal aí, são tudo gente boa. Aí é o seguinte, Cuca, primeiro o Jean, quando pega a bola para bater o pênalti, para muita gente ele é um dos melhores cobradores do Brasil. Ele tem treinado isso lá na Academia de Futebol. Como é que ele foi para a cobrança e ele é o seu batedor hoje? É o meu batedor, é o batedor. Eu confesso para você que eu até achei que ele ia bater no outro canto, né? Pelo que eu conheço dele, mas ele espera a movimentação do goleiro. Esperou e aí definiu, né? Um gol num momento importante que nos deu a vitória. E acrescentar que apesar de uma equipe jovem, eles entenderam dentro do jogo, de um calor como está aqui, que não precisava se expor. E ficou com a bola. Não correu mais risco depois que fez o gol. Ficou com a bola, cadenciou, não desgastou o time. Se tivesse jogo na quarta, eles estariam bem, porque não correu errado. A exceção do cruzamento no finalzinho do Cleito, que a gente não precisava, tinha que ter ficado com a bola. E isso também é evolução, né? Porque eles são jovens, né? Os meninos. E isso é evolução. É bom que às vezes você não precisa ter toda hora uma correria desenfreada para fazer o gol. Ficar com a bola, administrar o jogo também faz parte. Cuca, eu falei que eram duas, agora a última. O Zé Elias, ele quer fazer uma pergunta para você. Então, o Zé, faça a pergunta, eu vou transmitir para o Cuca para a gente liberar o treinador. O Zé Elias, você chegou a enfrentar ele ou não? Conta, ele no Corinthians, ele além de bom jogador, ele entende futebol. Ele é um cara que sabe o que fala, os comentários dele. Eu acho que o Zé se prepara muito para o que ele faz. Porque eu estava vendo outro dia jogo de um outro campeonato, acho que alemão, francês, e ele sabe os pormenores. Então ele não vai lá para o estúdio para ver o que ele vê no tubo e falar. Ele se prepara. Isso aí é difícil a gente ver. Parabéns, Zé. Aí, Zé, agora faça a pergunta que eu transmito aqui pro Cuca. Não, antes de mais nada, fala para ele que está convidado para um jantar, entendeu? Obrigado pelos elogios. Não, mas brincadeiras à parte, Edu, pergunta para ele, em um determinado momento, o Dudu recebeu uma bola, conseguiu ficar mano a mano com o Márcio Araújo, quase na pequena área, né, da equipe do Flamengo. E ele optou por fazer um passe.
Pergunta se o Dudu, ao invés de tocar, se ele não pode voltar a ser aquele atacante, tentar um contra um ali, seria um lance ideal para ele fazer um contra um e fazer o gol. O Zé Elias lembrou de um lance em que o Dudu domina e vai para cima do Márcio Araújo, né? E ele toca, ao invés de continuar, né? Ser um atacante agudo, que a gente esperava muito isso dele, né? Pelo menos a gente acompanhou isso dele no Grêmio. Você vai trabalhar isso? Ele vai voltar a ser esse atacante? Sim, ele está hoje buscando a melhor condição ainda dele. Ele teve um tempo fora, bastante tempo, e está voltando gradativo. Ele ainda não está no ponto ideal. Ele está indo e vindo. Aquele dia que eu falei no jogo contra o São Paulo, todo mundo, não pode falar isso. Eu não critiquei ele. Falei que nós precisamos tanto dele que ele vai jogar mais. Já jogou mais contra o Grêmio, jogou mais hoje e ainda vai render mais, porque é um grande jogador. Ele é muito importante. Isso que o Zé falou, também sinto. Esse dinamismo, essa entrada que o Gabriel Jesus, que o Guedes dá, o Dudu tem igual. Às vezes ele não está encontrando espaço. Hoje, por exemplo, o Márcio Araújo marcou o Dudu individual. Então, quando a gente pôs o Dudu para o lado, abriu uma situação boa para a gente jogar com o Tietê e com o Moisés, principalmente no segundo tempo, quando a gente pôs os dois no meio. Cuca, a importância dessa primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro, conta um pouquinho para quem está em casa acompanhando a ESPN. Não, é muito importante. Primeiro porque se não ganha agora, você estaria me perguntando, né? O Palmeiras ganha em casa e não ganha fora, então hoje já esse peso já está descartado, né? Primeiro. Segundo que você ganhando um jogo fora de casa de um Flamengo com uma torcida como o Flamengo tem e dividindo um estádio com a torcida, que é muito difícil uma equipe que não seja um clássico vir dividir um estádio como foi hoje, aí, praticamente 30 mil cada lado, a gente ficou muito feliz, né? E essa vitória ela nos dá força, nos deixa pertinho da liderança, né? E mostra que a gente está no caminho certo, né? Com calma, um time jovem como a gente tem, mas vendo que as coisas vão evoluindo. O Cuca, conta pra gente um pouco, que senão, né, você perde o voo e quem tem que pagar é o repórter, né? Tranquilo, com vocês é bom falar aí. O Zé, Leonardo, o pessoal, eles estão tudo gente boa. Aí é o seguinte, Cuca, primeiro o Jean, quando pega a bola para bater o pênalti, para muita gente ele é um dos melhores cobradores do Brasil. Ele tem treinado isso lá na Academia de Futebol. Como é que ele foi para a cobrança e ele é o seu batedor hoje? É o meu batedor, é o batedor. Eu confesso para você que eu até achei que ele ia bater no outro canto, né? Pelo que eu conheço dele, mas ele espera a movimentação do goleiro. Esperou e aí definiu, né? Um gol num momento importante que nos deu a vitória. E acrescentar que apesar de uma equipe jovem, eles entenderam dentro do jogo, de um calor como está aqui, que não precisava se expor. E ficou com a bola. Não correu mais risco depois que fez o gol. Ficou com a bola, cadenciou, não desgastou o time. Se tivesse jogo na quarta, eles estariam bem, porque não correu errado. A exceção do cruzamento no finalzinho do Cleito, que a gente não precisava, tinha que ter ficado com a bola. E isso também é evolução, né? Porque eles são jovens, né? Os meninos, e isso é evolução, é bom, que às vezes você não precisa ter toda hora uma correria desenfreada para fazer o gol, ficar com a bola, administrar o jogo também faz parte. O Cuca, eu falei que eram duas, agora a última, o Zé Elias, ele quer fazer uma pergunta para você. Então, o Zé, faça a pergunta, eu vou transmitir para o Cuca para a gente liberar o treinador. O Zé Elias, você chegou a enfrentar ele ou não? Conta ele no Corinthians, ele além de bom jogador, ele entende de futebol, ele é um cara que sabe o que fala, os comentários dele. Eu acho que o Zé se prepara muito para o que ele faz. Porque eu estava vendo outro dia jogo de um outro campeonato, acho que alemão, francês, e ele sabe os pormenores. Então ele não vai lá para o estúdio. Como você trabalhou o Gabriel? Eu me lembro que o Gabriel Jesus já é um talento, né? Mas eu me lembro que a convocação, essa situação de seleção brasileira, a comissão técnica fez de tudo para isso não atrapalhar. E hoje, mais uma vez, ele fez gol, né? Assim como no jogo contra o Grêmio. O que você tem trabalhado dele? Eu converso muito com ele. O Gabriel, eu tenho filha de 24 anos, a mais nova, 27 é mais velha. Ele tem 19. Então daqui a pouco podia ser quase meu neto. Então, lógico que eu tenho obrigação de conversar com ele, com os outros também. O caminho que levou o Gabriel a ser convocado foi o Palmeiras. Ele não foi para a seleção por causa de um visto, então isso é iminente que daqui a pouquinho ele vai. E isso não pode ficar na cabeça dele como uma coisa negativa, como uma punição que não ocorreu. Então a seleção dele hoje é verde e amanhã ela vai ser amarela. Esse é o pensamento que ele tem que ter e está fazendo muito bem.
Agora, nossos comentaristas, né, o Hoffman, o Bertozzi, o Zé Elias, eles têm elogiado muito o seu time pela alternância de posições, né? Hoje você escalou o Fabrício, que poderia até jogar no meio, né, numa segunda linha ali no meio, na segunda linha do time. Você tem no ataque também essa mobilidade. Você tem trabalhado isso, e isso confunde o adversário? Você sente isso em campo? Não, não é para confundir o adversário. É que se você jogar hoje um futebol pragmático, com ponta a ponta, outro, um centroavante, você é facilmente marcado. Mas quando você ocupa os espaços do campo e abre espaços para outros jogadores mexerem e você ter a bola, é aí que você causa elemento de surpresa, né? E eles têm aproveitado bastante isso. O importante é você não deixar bagunçar, ficar tudo de um lado, tudo do outro, ninguém recompondo. Eu acho que a gente pode melhorar ainda nessa movimentação, mas para um começo de trabalho acho que tá bom. Mais duas só para liberar, para você não perder o ônibus.